como os demônios, eles se organizam, né? Evidentemente que ele era dotado de sabedoria, de inteligência, ele era multifuncional, sabia de toda a logística do reino dos céus, e ele fez um reino paralelo, só que perverso, ao reino dos céus. Quando a gente olha aqui o livro de Efésios, no capítulo 6, a gente vai entender um pouco melhor isso. Efésios 6, 11 nos falam assim, na versão NVI, tá bom? Diz, vistam todas as armaduras de Deus, toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E se refere ao diabo aqui no singular. Por que se refere ao diabo no singular? Exatamente porque está se referindo a Satanás. Aqui, esse diabo aqui é o que foi expulso lá dos céus. Então, aqui está falando, aqui já na terra, né? Paulo falando aos Efésios, olha, vocês precisam revestir de toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir, né, firmes contra as ciladas do diabo. Mas não é só dele, é dele e do reino dele. E aqui embaixo, nos versículos de baixo, você vai entender como é a logística e a organização do reino das trevas. E nos afirma esse texto aqui, olha, no versículo 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes, né, a primeira patente, contra as autoridades, segunda patente, contra os dominadores, terceira patente deste mundo das trevas, e contra as forças espirituais, quatro patentes. A quarta, a mais fraca patente de Satanás, são as forças espirituais do mal nas regiões celestes, certo? Então, eles atuam nesse mundo espiritual. E é interessante a gente perceber que eles atuam nas regiões celestes, né? Quando você olha lá, Jó capítulo 1, onde que Satanás estava? Nas regiões celestes. Então, até para ele tocar nas pessoas, ele precisa pedir a permissão de Deus. Essa é a realidade. Também, então, o reino das trevas, ele é muito bem organizado. Muito bem organizado, sim. Não dá nem para usar essa palavra bem, né? Porque ele é mau. Satanás é mau. E a ideia dele é uma ideia perversa. É destruir. Ele veio matar, roubar e destruir. Então, diz aqui, Mateus capítulo 12, uma coisa interessante que Jesus falou acerca do reino das trevas. E vamos analisar um contexto aqui que Jesus, ele tinha orado por uma determinada pessoa que era cega e que não falava, e ele expulsou o demônio dessa pessoa. Essa pessoa começou a falar e começou a enxergar. E aí os fariseus e os religiosos daquela época olhavam para Jesus e falavam assim, não, mas está falando de ciúmes, evidentemente, né? Por ciúmes. Eles falavam assim, ele está expulsando demônios pelos Beuzebus, pelo príncipe dos demônios, por Beuzebu. E diz aqui em Mateus capítulo 12, versículo 24, mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios, né? Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, aí vem uma chave importante aqui para mim e para você, aqui, olha, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, todo, inclusive o reino dos céus, o reino da terra, em muitos lugares, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Uma igreja dividida será arruinada, no céu não existe divisão, né? Tanto é que Satanás, que causou essa divisão, ele foi expulso de lá, e hoje existe perfeita harmonia lá. Em qualquer instituição que se preze, ou qualquer instituição, incluindo a família, se tiver divisão, a palavra é profética, esse reino vai ser arruinado, não é? Então não pode haver divisão. Inclusive no reino das trevas. Conforme as palavras de Jesus aqui, o reino das trevas é unido. A gente precisa perceber isso, né? Então aqui, todo reino dividido contra si mesmo, ele será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como então subsistirá o seu reino? Então existe uma estratégia de guerra, que aí eu já passo essa estratégia para você já. O que eu faço, né? Muitas vezes, quando eu quero desarticular o reino das trevas, eu peço a Deus para causar divisão entre eles, para que eles sejam enfraquecidos, para que eles sejam arruinados. Então, eu sempre oro dessa forma, Deus divida esses demônios, essas ações demoníacas, né, contra a família, contra igrejas, contra ministérios, contra empresas, contra tudo. Eu peço a Deus para dividir e faccionar o reino das trevas, para que eles estejam em conflito. Então é importante isso. Agora, dentro da realidade que Jesus mostrou aqui, via de regra, o reino de Satanás, ele é unido, né?
E o que ele estava querendo dizer, evidentemente, é que ele não tinha ordem de Satanás de expulsar Satanás, nem ordem de Satanás para expulsar demônios de outras pessoas em nome de Beelzebul, que teoricamente seria lá o principal dos demônios. Bom, então, o reino das trevas, eles funcionam em cima de brechas, em cima de legalidades. Maldição sem causa, ela não produz efeito. Pode uma fileira de demônios virem e fazerem obras de feitiçaria para mim ou para qualquer outra pessoa, se eu não der vazão, essas obras de feitiçarias, elas não vão me atingir. É isso que a Bíblia nos fala. Amém? Mas, se do contrário, nós dermos vazão, nós dermos legalidade para os demônios, aí sim, então, essas obras elas vão atingir e vão pegar. E é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui. O que proporciona legalidade para esses demônios agirem, né? O primeiro ponto aqui que eu vou falar vai ser sobre as palavras frívolas, inúteis, que muitas vezes nós falamos. Isso são pontos de contato para demônios agirem em pessoas. Ele pega no ar as palavras e trabalha contra aquelas pessoas por causa dessas palavras. Muitas pessoas têm a mania de falar assim, a minha doença, o meu problema, a minha dor. Então ela está assumindo para elas um problema, uma doença, uma dor, uma dificuldade. E ela não deve falar isso. O máximo que ela pode falar é o problema que está em mim e que vai sair em nome de Jesus. A dificuldade que eu estou passando, mas que vai ser repreendida em nome de Jesus. Então a gente precisa ser muito articulado nas nossas palavras para que nós não venhamos perder a batalha. Amém? Então diz aqui Efésios capítulo 4, versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então, quando fala de palavra torpe, essa palavra torpe, ela tem vários sentidos. Torpe é torta, é palavrão, né? Palavras mal colocadas ali, palavras que elas demonstram fragilidade, enfim, qualquer tipo de palavra ali que venha dar vazão para o inimigo agir na vida da pessoa, né? Então essas palavras torpes, elas vão proporcionar a legalidade para Satanás agir e muitas dessas palavras são verdadeiros louvores a Satanás. Assim como nós falamos as palavras de louvor e adoração ao Senhor, aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Assim como a gente adora ao Senhor, quando a gente fala a palavra torpe, então a gente muitas vezes dá exaltação ao reino das trevas, dá legalidade ao inimigo para que ele possa agir, e do contrário a gente entristece o Espírito Santo, conforme esse versículo seguinte está nos dizendo aqui no versículo 30, diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então é importante que a gente tome muito cuidado com as nossas palavras. Jesus, quando ele fala ali em Mateus capítulo 13, ele fala que palavras são sementes, né? Você vai ver aquela parábola lá das sementes. Ele está falando de palavras. Então, as palavras, a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não semear coisas ruins, para a gente não semear coisas negativas. Amém? Tome cuidado, porque Satanás, ele pega muitas palavras, ele destrói muitas vidas, ele trava muitos caminhos, ele trava muitas bênçãos através da palavra. Mas quando, do contrário, você ministra a palavra, aquela palavra, ela tem poder. A saber, se você olhar Gênesis 1, você vai ver que todas as coisas foram criadas por intermédio da palavra. Amém? Jesus falou, haja e ouve. E assim, até hoje, nós precisamos entender que a palavra tem poder. Mateus capítulo 12, versículo 36, nos fala o seguinte: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Então as palavras são tão importantes que no dia do juízo ali nós vamos ser condenados ou absolvidos de acordo com as nossas palavras. Quando a gente olha para a Bíblia, em Números capítulo 13, nos fala sobre os 12 espias. Moisés, ele pegou 12 espias e ele falou assim: vão lá e observem a terra.
Passado alguns dias, eles voltaram, e o que aconteceu? 10 desses 12 espias, eles chegaram com a palavra, eles começaram a falar, não, lá não tem jeito, lá está muito difícil, lá as pessoas são muito grandes, nós não temos chances, e eles então inflamaram as pessoas, o povo, pelas palavras. Mesmo Josué e Caleb, que foram os únicos dois que entenderam que Deus era maior e que Deus haveria de dar a terra, mesmo aquelas pessoas ali sendo maiores do que o povo judeu, aquelas pessoas, os israelitas, eles não acreditaram e eles foram seduzidos pelas palavras dos 10 espias. Então, as palavras, elas têm poder. As palavras matam, é a principal arma que mata mais pessoas, são as palavras. Amém? Então, a gente precisa ficar muito atento, porque Satanás, ele pega as nossas palavras para destruir pessoas. Amém? É isso que a Bíblia nos fala lá no livro de Apocalipse, que ele é o acusador das nossas almas. Ele acusa com palavras, ele pega palavras e recebe as palavras que nós falamos e usa aquilo ali como arma para atacar a gente, para travar as bênçãos, enfim, para fazer coisas negativas. E ele também pega as palavras dele, sopra setas malignas com as suas palavras, e nós muitas vezes somos destruídos pelas palavras do próprio Satanás, do próprio inferno, né? O que a Bíblia nos chama de setas malignas, que na verdade são palavras. Amém? Então, as palavras são tão importantes que elas vão ser um divisor de águas no dia do juízo. No dia do juízo, nós seremos julgados por qualquer palavra inútil e frívula. O Senhor Jesus, ele falou uma coisa tão incrível, que é preciso ter muito cuidado com as palavras. Porque ele falou assim, que pelo fato de nós chamarmos o nosso irmão de raca, nós seremos sujeitos ao sinédrio. Ou seja, não fica falando qualquer coisa, é muito perigoso. O inimigo pega as suas palavras, e as suas palavras podem depor contra você no dia do juízo. Amém?